Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 131, Salmo de romagem. Então, diz assim a palavra do Senhor. Cântico de romagem de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar? Santíssimo Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença para ouvir o Senhor falar conosco, que o Senhor nos ensine, Pai, que o Senhor nos instrua o nosso coração, para que saiamos daqui edificados, prontos para Te obedecer, prontos para confiarmos em Ti, para esperarmos tranquilamente em Ti. O que nós Te suplicamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos vendo há alguns domingos os salmos de romagem, que, como vocês sabem muito bem, a gente sempre lembra aqui, que são os salmos entoados pelos filhos de Israel, ou os israelitas, que peregrinavam até Jerusalém, até Sião, nas três festas principais do povo de Deus, que eram a festa da Páscoa, do Pentecoste e também a festa dos tabernáculos. E nós vimos que os salmos de romagem, esse grupo de 15 salmos, vai do Salmo 120 até o 134, é como se fosse uma playlist dentro do saltério, né? Então, a gente faz playlists, né? A gente pega lá, junta várias músicas numa lista só, e ali naquela playlist tem vários gêneros de músicas. E aqui nós encontramos a mesma coisa nesse grupo de salmos. Nós vimos em algumas vezes nas nossas exposições que alguns desses salmos são salmos de lamento. São salmos onde o salmista, a pessoa que está orando ao Senhor, se achega diante de Deus e expõe ali a sua necessidade, a sua tribulação, a sua angústia, e espera que Deus o livre, que o Senhor o atenda. Mas nós temos outros tipos de gêneros dentro desse grupo também. Como, por exemplo, o gênero de confiança. O nosso salmo, não sei se vocês perceberam na leitura, ele não expressa um lamento. Ele expressa sua segurança em Deus. E é isso que um salmo de confiança mostra, né? Esses salmos de confiança são expressões, ou são conhecidos pelas suas expressões de segurança no Senhor, normalmente diante de oposições. Um salmo de confiança bem conhecido é o salmo de número 23, né? O salmo bem conhecido, talvez seja o texto mais conhecido de toda a Bíblia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Ou de nada tenho falta. É interessante que esse salmo, o Salmo 23, ele é um salmo de confiança, porque ele aparece ali também depois do Salmo 22, que é um salmo de lamento, né? Alguns estudiosos da palavra de Deus entendem que o Salmo 23 ele está bem encaixado ali ao Salmo 22, salmo em que o salmista se vê abandonado por Deus, né? A conhecida expressão falada pelo nosso Senhor na cruz, meu Deus, por que me desamparaste? Ele aparece no Salmo 22, né? São palavras de abertura desse salmo. Então, durante todo aquele cântico, o salmista lamenta diante de Deus, fala dos seus inimigos, como ele é escarnecido, como ele é injuriado, como seus inimigos estão ao redor dele ali, como animais ferozes, prontos para destroçar a sua presa. E depois, no Salmo 23, o salmista fala, mas o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada, Ele cuida de mim. Então, nós vemos esse tipo de salmo dentro do saltério, e aqui especificamente o Salmo de número 131 é um salmo de confiança. Em nosso salmo, meus irmãos, Davi, ele aparece aqui como alguém que rejeita uma vida de impiedade que é demonstrada aqui ou descrita pela arrogância e assume para si mesmo uma vida de confiança humilde no Senhor. E ele ilustra isso, vocês viram aí, através da metáfora de uma mãe cuidando do seu bebê,
ou de uma criança amamentada nos braços de sua mãe. Por que Davi se descreve dessa maneira aqui? É muito provável que ele esteja sendo difamado ou acusado por algumas pessoas, né, um grupo de pessoas em Israel. E qual que é a acusação? Provavelmente de querer tomar o reino para si. Né? Nós vimos que um dos motivos do livro de Samuel é mostrar que Davi, ele não foi uma pessoa que tentou ali tirar Saul do trono. Nós vimos isso nas exposições que o pastor fez. Né? Davi, muito pelo contrário, Deus prometeu a ele o trono de Israel e ele esperou pacientemente no Senhor. Ele não tentou usurpar o trono. Então, é como se Davi chegasse diante do Senhor e das oposições que ele está sofrendo e dissesse, né, Senhor, essas pessoas estão me acusando de ser soberbo, de ser altivo, de querer tomar o reino para mim mesmo. Mas veja, Senhor, meu coração não é assim. Meu coração não é altivo, eu não sou arrogante. Eu não estou procurando grandes coisas. Eu nem sonhava em ser rei. O Senhor me escolheu, eu estava lá atrás das malhadas, cuidando do meu rebanho, e o Senhor me escolheu para ser rei, mas eu não busquei isso. Muito pelo contrário, eu sou como uma criança recém-amamentada nos braços de sua mãe. Eu confio tranquilamente no Senhor, eu estou satisfeito no Senhor. A minha alma está quieta, confiando em Ti. Então, é esse o contexto provável, tá? Não quer dizer que seja isso exatamente, que a gente não sabe, mas parece que é isso. Dentro de toda a história bíblica, parece que esse salmo se encaixa muito bem dentro do período inicial da vida de Davi, como nós vemos lá no primeiro livro de Samuel. Então, no início do nosso salmo, meus irmãos, nós vemos Davi usando uma figura de linguagem para descrever a sua rejeição de uma vida altiva, da altivez, né, e o seu apego a uma vida humilde. Então, ele está mostrando aqui a sua humildade. Isso pode parecer estranho para a gente, né? Alguém se reconhecendo como humilde. É esquisito. A nossa cabeça não faz muito sentido, porque se alguém se reconhece como humilde, necessariamente essa pessoa já está cometendo um pecado de orgulho. Né? É aquela pessoa que fala, né? Eu me orgulho da minha humildade. Então, parece algo contraditório na nossa mente, mas não é errado nós reconhecermos virtudes que nós temos. Davi está sendo sincero aqui diante de Deus. Né? Ele está trabalhando com a verdade, digamos assim. Deus nos concede virtudes, então não é errado nós reconhecermos essas virtudes que Deus nos dá. E Davi está, então, apenas fazendo isso aqui. Ele não está se orgulhando da sua humildade, ele está abrindo o seu coração diante de Deus ali, por causa da oposição que ele está sofrendo. E aí, veja que o versículo, ou melhor, o verso de número 1, ele diz o seguinte, acompanhe comigo aí. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Então, veja que ele está usando aqui uma figura de linguagem. Né? Ele usa aqui partes do corpo de uma pessoa, ou partes do ser de uma pessoa, para falar do todo, da vida dela. Você sabe muito bem que coração na Bíblia é o órgão através do qual a pessoa pensa, é o órgão através do qual a pessoa julga. Então, na Bíblia, se pensa com o coração, na Bíblia se julga com o coração, você conhece com o coração. Na Bíblia, você toma atitudes do coração. Então, esse órgão na Bíblia não quer dizer que é o órgão que nós conhecemos hoje que bombeia o sangue, né? Mas é a parte mais íntima do ser humano, coração. É isso que a Bíblia nos mostra. E aí, Davi também fala dos seus olhos. Nós sabemos muito bem que os olhos servem para ver. Os olhos também são os órgãos através dos quais nós julgamos as coisas, né? Nós vemos o mundo e julgamos a tudo ao nosso redor através dos olhos. Então, Davi está usando essas partes aqui do ser humano para descrever o todo de sua vida. Né? Ou seja, ele está dizendo, Senhor, o meu íntimo, o meu ser não é arrogante. Eu não sou
altivo, e os meus olhos também não são altivos. Eu não me julgo como merecedor de algo, eu não me julgo como alguém grande, nem estou colocando os meus olhos em coisas grandiosas. Né? Então, essa ideia aqui de Davi é interessante, meus irmãos, a maneira como Davi se descreve aqui. Isso aqui é importante porque na Bíblia a altivez e a arrogância é a descrição, né, de um estilo de vida, né, ímpio e contrário às instruções de Deus para uma vida sábia. Né? Então, a altivez e a arrogância na Bíblia é o estilo de vida de alguém que é ímpio. É o estilo de vida de alguém que vive longe do Senhor. Nós vemos isso várias vezes nas Escrituras, e ela nos exorta a abandonarmos esse tipo de vida. Né? Lá em Provérbios 15, 33, o texto diz que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Então a Bíblia está nos exortando, nos chamando, nos convidando a viver uma vida de humildade. Em Provérbios 16, 5, diz o seguinte: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Então veja como as Escrituras, né, aqui especificamente Provérbios, que é um livro de sabedoria, as Escrituras nos exortam a abandonarmos a arrogância, a altivez e a vivermos uma vida de humildade. E a altivez, meus irmãos, é um pecado que todos têm em certa medida, né? O orgulho, soberba, arrogância. Todos nós temos que lidar com esse tipo de coisa, uma hora ou outra na vida. Uns mais, outros menos. Na verdade, por vezes nós somos corrigidos, Renata, pelas pessoas, e nós não gostamos. Né? Quem é que gosta de ser corrigido, né? Porque parece que está ofendendo o nosso ego. Quando alguém chega e fala, você está errado nisso. A maioria das pessoas não gostam de ser corrigidas, porque isso faz parte da natureza orgulhosa do coração. Né? É um exemplo de como o orgulho está presente na nossa vida. Né? Em outras áreas também, de outras maneiras, o orgulho aparece. Aliás, meus irmãos, o orgulho, a altivez, é um pecado que está presente no mundo desde o princípio. Por exemplo, quando Adão e Eva cometeram o pecado contra Deus, no Éden, ali eles foram orgulhosos, arrogantes, altivos de coração, porque Deus falou uma coisa para eles, mostrou o caminho da sabedoria para eles, e eles rejeitaram completamente a palavra do Senhor e foram sábios aos seus próprios olhos. Acharam que eles deveriam ser iguais a Deus. Na verdade, eles já eram iguais a Deus, né? Mas Satanás os enganou. Nós vemos também Israel cometendo o pecado da altivez, do orgulho. O Senhor mostrou o caminho da sabedoria para o seu povo. Se você me ouvir, você vai ser o povo bendito dentre todos os povos da terra. A nação mais bendita dentre todas as nações da terra. É só me ouvir. Se você tivesse, Israel, ouvido a minha instrução, vocês seriam grandes diante dos olhos das nações. Mas o povo de Israel decidiu seguir o seu próprio coração, né? E abandonar os caminhos do Senhor. Paulo, por exemplo, também fala da humanidade que está longe de Deus, pensando ser sábia, né? Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, porque mudaram a glória do Deus incorruptível. As pessoas veem a face de Deus, digamos assim, expressa na criação, que Deus, existe um Deus que criou todas as coisas, que esse Deus deve ser adorado, e elas não buscam a face de Deus. Elas preferem viver segundo a sabedoria do seu próprio coração. Isso tudo é altivez. São exemplos de arrogância, de soberba, de um coração altivo. E nós mesmos, meus irmãos, mesmo sendo crentes, por vezes vivendo piedosamente diante de Deus, nós temos que lidar com esse pecado. Porque nós somos tentados nisso também. Quando, por exemplo, nós praticamos atos de piedade, por vezes nós nos orgulhamos disso. Não é verdade? Quando nós oramos muito, nós nos orgulhamos de que nós estamos sendo piedosos, devotos ao Senhor.
Quando jejuamos durante a semana, nós nos orgulhamos disso também. Quando servimos na igreja de Cristo, estamos trabalhando envolvidos com a obra do Senhor e o nosso coração se exalta. Né? Olha como eu estou sendo piedoso. Aliás, Jesus conta uma parábola que fala de alguém assim. Lembra lá da parábola do fariseu e publicano? Aquele fariseu que se achega diante de Deus e eleva os olhos aos céus e diz: Senhor, muito obrigado que eu não sou igual a esse homem aqui. Ó. Eu não sou igual a esse pecador que vive longe do Senhor. Eu oro durante a semana, eu jejuo 2, 3 vezes na semana, dou dízimo de tudo. Eu sou um homem piedoso. E Jesus fala que esse homem orava de si para si mesmo. Ou seja, ele não estava orando a Deus. Ele estava falando consigo mesmo, para si mesmo. E de si mesmo. Então, veja como nós podemos ser orgulhosos até mesmo com atos de piedade. Até mesmo quando Deus nos coloca em posições abençoadas, por exemplo, de liderança na igreja, né? Tomem muito cuidado, vocês que estão aí desempenhando algum cargo importante na igreja. Eu não estou falando aqui só dos oficiais. Eles também, os presbíteros e os diáconos. Mas algumas pessoas têm tarefas importantes na igreja, em algumas áreas específicas, né? Na SAF, na UPH, na diretoria dessas sociedades. Deve ter cuidado, porque normalmente líderes, pessoas que têm posição de destaque, gostam de se orgulhar ou vão ser tentadas nessa área de uma forma ou de outra, né, com altivez no coração. E o texto nos convida a rejeitar, meus irmãos, essa vida de impiedade e tomar uma postura de humildade diante do Senhor. Até porque os arrogantes, os orgulhosos serão abatidos por Deus. É isso que a Bíblia ensina. Deus se agrada dos humildes, mas abate os soberbos. Concede graça aos humildes, mas abate os soberbos. Nós temos vários exemplos nas Escrituras de pessoas que agiram com altivez, com arrogância, e Deus as abateu. Algumas logo imediatamente, outras demorou mais um pouquinho, mas o dia do castigo chegou. Por exemplo, nós lembramos do rei de Tiro. Lá no livro de Ezequiel, nós vemos no capítulo 28, no versículo de número 1 a 9, que o rei da cidade de Tiro, era uma cidade-estado, né, perto ali de Canaã, ele se orgulhou, foi altivo diante do Senhor e Deus prometeu o abater. Então diz assim o texto, eu vou ler aqui: veio a mim, o profeta Ezequiel falando, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus. Então veja a altivez, eu sou Deus. Eu sou Deus, diz ele. Sobre a cadeira de Deus me assento, no coração dos mares. Não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Sim, és mais sábio que Daniel. Deus está sendo irônico aqui, né? Claro. Porque alguém mais sábio que Daniel não iria se orgulhar. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas e por causa delas se eleva o teu coração. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembanharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos traspassados no coração dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Pois não passas de homem e não és Deus, no poder do que te traspassa. Então veja como o Senhor aniquila, como o Senhor destrói aquelas pessoas que são altivas de coração. Deus dá graça aos humildes, mas abate os soberbos. E aqui nós aprendemos
pela vida de Davi, nós devemos buscar a humildade, viver de modo humilde diante do Senhor. E, aliás, qual o maior exemplo de humildade, maior ainda que Davi, nós temos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nos tornasse ricos. Nosso Senhor Jesus Cristo, tendo todas as coisas, se humilhou, se fez servo. É interessante que, quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos ali na tentação de Cristo, que Satanás prometeu a ele toda a glória do mundo, né? Todos os reinos do mundo e a glória deles. E Cristo poderia muito bem ter aceito ali a sugestão do diabo, mas ele preferiu ser humilde, ele não buscou coisas grandiosas para ele, né? Ele se fez humilde diante do seu Pai e rejeitou o caminho da glória fácil, né? Que aquele caminho o tiraria do caminho da cruz, né? Que era o caminho mais difícil para alcançar o reino. Então veja como o Senhor Jesus se fez humilde, teve uma vida humilde diante de Deus, e é isso que nós devemos fazer também, meus irmãos. Mas veja que o salmista aqui, ele ainda fala que não procura coisas grandiosas, né? E é interessante que se a primeira parte do verso 1 fala do salmo aqui, ele fala da concepção exaltada de si mesmo, que Davi não tem, a segunda parte do verso 1 vai falar de ação, né? Vai falar mais da prática, né? do ato de agir. Então veja, Davi não tinha um coração exaltado, ele não tinha uma concepção altiva sobre si mesmo, e ele também não buscava a ideia de ele não agir buscando algo grandioso para a sua vida. É interessante isso aqui, porque o livro histórico de 1 de Samuel vai descrever o período inicial da vida de Davi, como nós mencionamos no início do nosso sermão. E aquele período inicial da vida de Davi é descrito na Bíblia como um momento de confiança em Deus e humildade em meio à luta. Por exemplo, em 2 ocasiões, Davi teve a oportunidade de tomar o reino de Israel. Lá em 1 de Samuel, capítulo 24 e capítulo 26, Davi tem a chance de aniquilar Saul, o rei ímpio que estava perseguindo Davi. Então veja, Davi tinha sido já ungido por Deus para reinar. E tinha um rei ímpio no trono. Então Davi poderia pensar, olha, o Senhor já me escolheu, tem uma pessoa que está no trono que nem serve a Deus, né? É um israelita meia boca, então eu posso muito bem tomar o trono de Israel, Deus já me escolheu. Mas ele não faz isso. Embora tenha essa oportunidade, ele não busca isso, ele não age dessa maneira. Então isso aqui é muito importante, né? E essa conexão, meus irmãos, com a vida de Davi é muito interessante e importante aqui para nós na compreensão do Salmo, porque nos preserva também de interpretações exageradas que nós podemos ter ao ler esse Salmo aqui. Porque na leitura, a interpretação possível que as pessoas podem ter é que o Salmo aqui é contra a aquisição de qualquer coisa grandiosa. Não é isso que o Salmo está dizendo. Não é isso que o Salmo está dizendo. Ele está falando contra a busca cega por coisas grandes e elevadas que permeia a vida da maioria das pessoas na sociedade hoje. Então veja que o Salmo não é contra a posição elevada dada por Deus, porque Davi depois ele foi elevado. Deus deu coisas grandes a ele. Então o Salmo aqui não está falando contra esse tipo de ocasião. Ele está falando da busca altiva e cega por fama, por poder, por coisas grandiosas. E essa busca nós vemos que está na vida das pessoas hoje, né? A maioria das pessoas na nossa sociedade não está satisfeita com uma vida comum, com uma vida humilde. Elas vivem numa busca desenfreada por viver coisas grandiosas, né? Hoje em dia, nós temos aí as redes sociais, que as pessoas fazem um videozinho, aí ficam famosas e começam a ganhar muito dinheiro. Nós vemos algumas pessoas buscando isso de todas as formas possíveis, tentando alcançar a fama, tentando alcançar coisas grandiosas na vida. Alcançar a ostentação, que é louvada pelo mundo. Então, é desse tipo de coisa que nós devemos ter cuidado.
essa busca cega por coisas grandes da vida, né? Veja, como eu falei, Deus não é contra esse tipo de bênção. Ele faz nome de pessoas grandes mesmo. Ele prometeu a Abraão que faria o seu nome grandioso, conhecido. Nós vemos Deus abençoar pessoas assim na Bíblia e hoje também. Mas por vezes as pessoas deixam que isso tome conta do seu coração. Elas vivem em busca de coisas extraordinárias. Elas não estão contentes em viver uma vida comum, em viver uma vida humilde diante de Deus. E aí, Davi fala, né? Eu fiz calar e sossegar a minha alma, verso de número 2. Por favor, vamos ler o verso de número 2? Leiamos. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Então veja, meus irmãos, que Davi ele está descrevendo aqui a sua satisfação e a sua confiança no Senhor, a sua confiança segura em Deus. É interessante que ele se descreve aqui como uma criança desmamada, né? Às vezes nós lemos esse salmo e parece que Davi está falando de uma criança que não mama mais, né? Que não se alimenta mais do leite materno. Mas é provável que Davi esteja fazendo alusão a uma criança recém-amamentada, né? A palavra hebraica que foi traduzida como desmamada, ela pode ser entendida assim também. Uma criança ou um bebê, né? Recém-amamentado. A mãe acabou de alimentar a criança, ela segura ali seu filho nos seus braços, né? A criança está junto aos braços de sua mãe. Então, a ideia aqui é clara, né? Davi está descrevendo uma criança que está tranquila, que está satisfeita, que está segura, se sentindo segura ali junto de sua mãe, né? Ele está afirmando que a sua alma se encontra dessa maneira diante das acusações que ele está sofrendo pelos seus opositores. E essa noção é muito preciosa aqui no Salmo, né? Porque, veja, Davi está comparando Deus aqui como uma mãe, né? Ele está comparando Deus aqui como uma mãe que cuida dos seus filhos, que nutre os seus filhos, né? Normalmente a Bíblia ela descreve Deus como pai, né? Normalmente ela descreve Deus como pai, mas às vezes aqui, né, ela descreve Deus como uma mãe que está guardando, cuidando, dando segurança ao seu filho. Então veja que a alma de Davi aqui alcançou um estado de segurança, de confiança, de satisfação e quietude. É interessante que na igreja nós temos pessoas que acabaram de ser mães, né? Que acabaram de ter essa experiência que Deus concedeu, essa bendita experiência. Algumas pessoas já são mãe, por exemplo, nossa irmã Carla, né? Mas já vai daqui a pouco experimentar aí a bênção de segurar o seu filho no colo, né? O salmista aqui ele fornece essa imagem vívida de uma criança que está segura. E vocês que são mães, vocês que têm essa experiência dada por Deus, vocês podem ver de modo vívido ali, ter a oportunidade de experimentar de modo vívido como deve ser a nossa alma diante de Deus, como o nosso coração deve estar seguro com o Senhor, né, nos momentos em que você alimenta o seu filho e olha para ele naquela ocasião, você deve instruir o seu coração, né? Como Davi apresenta aqui nessa calma, nessa tranquilidade e satisfação que Deus concede. Esse trecho, meus irmãos, do Salmo, ele também parece explorar um conceito ambíguo de tranquilidade e confiança. Ele parece expressar aqui, ou descrever, uma confiança em duas ocasiões diferentes, né? Talvez o salmista ele tenha feito isso aqui de propósito. Por vezes o texto bíblico ele parece ambíguo, e a gente não deve escolher entre uma coisa ou outra. A gente pode escolher as duas coisas. E aqui é interessante que o primeiro conceito de satisfação em Deus deve ser quando nós somos acusados e difamados. Então, nessas ocasiões, nós tentamos ficar preocupados diante da oposição que nós sofremos, mas nós devemos andar diante do Senhor, confiando nele, em segurança, como uma criança, como um bebê
se encontra nos braços de sua mãe. Então esse é o primeiro conceito aqui de confiança e de segurança que Davi nos traz. E o segundo, em segundo lugar, nós devemos ficar tranquilos e satisfeitos quando satisfeitos contra uma vida de ansiedade por coisas grandes, né? Em um mundo onde existe essa solicitude, essa preocupação por viver coisas grandiosas, Deus nos chama a estarmos tranquilos e satisfeitos neles, assim como um bebê. E esse é um desafio, né? Esse é um desafio que nós temos como cristãos, porque nós estamos sendo bombardeados dia após dia, momento após momento, quando nós entramos na internet, bombardeados pelo estilo de vida extraordinário que as pessoas demonstram ter. Não quer dizer que é, né? Elas demonstram ter. Tiram uma foto ali alegre, né, viajando, mas só Deus sabe como se encontra o coração daquela pessoa. Só Deus sabe como está o estado daquela pessoa. Mas a gente não sabe, né? Deus sabe, a gente não. E a gente, quando olha aquela expressão de vida extraordinária, né, nós podemos ficar ansiosos por aquilo também. Não é o mal do século, a ansiedade, depressão, e muito disso tem vindo das redes sociais, porque as pessoas veem as outras pessoas vivendo coisas extraordinárias e elas não têm nada daquilo, né? Isso traz ansiedade, traz tristeza de coração. Então esse é um desafio para nós como cristãos, mas é um desafio que pode ser superado. É um desafio que pode ser vencido em Cristo Jesus. Como Paulo fala lá em Filipenses, capítulo de número 4, versículo 12 e 13, ele diz o seguinte: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então veja aqui, o mesmo Cristo que sustentou Paulo para estar satisfeito em ocasiões tanto de fartura como de escassez, é o Cristo que pode nos dar poder para estarmos satisfeitos, tranquilos, confiantes nele, mesmo quando somos bombardeados por esse estilo de vida que o mundo propaga. E o verso de número 3, meus irmãos, o Salmo termina com uma exortação para se esperar no Senhor. A última parte do nosso Salmo é provavelmente um acréscimo litúrgico, tá? Às vezes os salmos fazem isso. O editor inspirado, né, o editor do Salmo inspirado, ele acrescenta um final litúrgico, digamos assim. E aí é interessante que provavelmente o editor ele tem a intenção de mostrar aqui ao povo de Deus que nós devemos nos colocar na mesma posição do rei Davi, na posição de uma rejeição de uma vida de impiedade através da arrogância, né, que se manifesta pela arrogância, e a confiar, estarmos tranquilos em Deus, esperando nele, somente nele para a solução dos problemas que enfrentamos, para a solução da oposição que nós sofremos como povo do Senhor. É interessante que essa ideia de esperar em Deus nós vimos já no Salmo de número 130, né? Então veja, o Salmo de número 130 e o de número 131, ambos os salmos falam sobre esperar no Senhor. Nós vimos lá que nós devemos esperar com expectativa, né, em Deus. E é interessante que ambos os salmos terminam da mesma maneira, com a mesma exortação. Veja o Salmo de número 130, verso de número 7. Espere, Israel, no Senhor. E o de 131, espera, ó Israel, no Senhor. Então veja que ambos os salmos terminam com a mesma exortação. Mas essa ideia, meus irmãos, de esperar no Senhor, embora ambos os salmos falem dessa atitude que nós devemos ter, eles trabalham conceitos diferentes de espera. O Salmo de número 130, ele vai falar da espera urgente. Tá? É algo que o salmista está esperando que aconteça logo. O livramento, o perdão do Senhor, o livramento da tribulação que o salmista estava passando. Lembra que nós vimos que o salmista está nas profundezas, ele está se afogando, ele está numa zona de caos.
Então ele precisa que o Senhor o ajude urgentemente. Mas o Salmo de número 131 mostra, por outro lado, um lado paciente, um lado tranquilo da espera, justamente por causa dessa ideia de estar tranquilo ali como um bebê nos braços de sua mãe. Então veja que existe a combinação entre uma espera relaxada, digamos assim, e uma espera urgente no Senhor. E é como se essas coisas fossem contraditórias, né? Como é que eu espero urgentemente e ao mesmo tempo eu espero tranquilamente? Como é que essas coisas se combinam? Então parece algo contraditório na nossa cabeça, né? Mas é uma experiência que o povo de Deus passa. Por vezes nós vamos rogar a Deus, esperar que Ele haja depressa, que Ele haja urgentemente em nosso favor. Mas ao mesmo tempo nós estamos tranquilos, confiantes em Deus. Então imagina, para ilustrar, né, essa espera urgente e confiante, imagina que você está na fila do banco para pagar uma conta e aquele é o último dia, né? Você não pode deixar que aquele dia passe, porque a conta já vai vencer. Então é algo urgente a se fazer, mas ao mesmo tempo você está tranquilo, porque você tem um valor para pagar aquela conta e já vai chegar a tua vez. Então a ideia de uma espera urgente e segura. Imagina um camponês que vive do cultivo da terra. Ele planta a sua semente e ele espera que a semente floresça com urgência, porque ele precisa delas para subsistir. Ele trabalha com aquilo, ele precisa daquilo para comer e para vender. Mas, ao mesmo tempo, ele tem paciência e tranquilidade, sabendo que a semente surgirá ao seu tempo. Às vezes, esperamos ansiosamente por respostas e livramento do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, precisamos esperar tranquilos, confiando nele, sabendo que ele está cuidando de nós como uma mãe cuida dos seus filhos. Então, essa é a experiência que o povo de Deus passa, que Davi está expressando aqui. Assim, meus irmãos, enquanto as adversidades nos assolam de todos os lados, quando aparecem acusações contra a Igreja de Cristo, por exemplo, como Davi está passando aqui, quando nós somos perseguidos, quando nós somos injuriados, maltratados, ou mesmo quando passamos por tribulações pessoais, individuais. Os Salmos 130 e o Salmo de número 131 nos lembram que a nossa esperança deve estar no Deus de Israel, no Senhor. Nós devemos esperar nele, ou seja, esperar que ele haja em nosso favor. Era isso que Israel aguardava, ansiava. Isso é mostrado, por exemplo, quando o povo de Deus está construindo ou reconstruindo o templo, lá no livro de Esdras, e o povo tem a sua obra parada por causa da difamação de inimigos que queriam destruir Israel. Inimigos se levantaram, foram lá no rei da Pérsia e disseram: olha, se aquele povo reconstruir os muros, o templo, eles vão se revoltar contra você. Então veja, pessoas que estavam difamando o povo de Deus, como acontece aqui com Davi. Isso se encontra lá em Esdras capítulo 4. Mas eles esperaram no Senhor. Eles esperaram Deus agir e, de fato, o Senhor se levantou em favor do seu povo. Lá no capítulo 6 do mesmo livro, conta do retorno à reconstrução e da aprovação do rei Dario à edificação do templo. Nós, meus irmãos, por outro lado, esperamos não apenas que Deus haja em ocasiões pontuais quando nós somos difamados. A igreja é difamada o tempo todo. Basta um errinho dos crentes e as pessoas se levantam para falar mal do povo de Deus. E até mesmo quando nós não erramos, as pessoas falam mal da igreja de Cristo. Então, a igreja é difamada o tempo todo. E nós esperamos que Deus nos livre dessas difamações. Mas o livramento que nós esperamos não é apenas pontual. Nós esperamos também um livramento dessas difamações final. Nós esperamos, aguardamos um agir final de Deus, que abençoará o seu povo e nos justificará diante dos olhos de todos os nossos inimigos. Nesse dia, toda difamação
Difamação que Davi sofre aqui, difamação que Israel passou algumas vezes. Toda essa difamação será acabada, terá o seu fim. E o povo de Deus será glorificado pelo seu Deus e Senhor Jesus Cristo. Que nós aguardemos por esse dia e, enquanto ele não chega, nós coloquemos a nossa confiança diante do Senhor, como bebês que devem estar seguros nos braços de sua mãe. Que Deus nos abençoe. Amém.